Programa SOS Saúde de hoje com um tema muito discutido na sociedade, que é droga. E para falar desse tema, a psicóloga clínica Débora Sartorato Greg. Oi, Débora, tudo bom? Tudo bem? Débora, para começar, por que uma pessoa usa droga? O que faz a pessoa buscar a droga? Bom, Sônia, existem inúmeros fatores que levam as pessoas a utilizarem drogas, que nós não podemos generalizar. Entretanto, mas uma das questões fundamentais sobre esse assunto é a compulsão. As pessoas normalmente, não só na questão das drogas, têm esse fator da compulsão muito predominante, né? O que é a compulsão? É uma busca incessante pelo uso da substância. Não só nas drogas, a compulsão está presente sob a base de qualquer vício. Entre eles estariam o jogo patológico, a compulsão pela comida, por sexo, enfim, por inúmeras coisas. O que vai mudar no caso da dependência química é que essas pessoas são viciadas, são adictas por drogas. Na verdade, elas estão querendo satisfazer ou preencher uma sensação de vazio, de incompletude, né, de insatisfação, ou uma busca por um prazer imediato, né? Busca talvez por pela sensação de preencher algo que não foi completo, ou uma questão de satisfazer uma necessidade imediata, satisfação de um prazer, enfim, inúmeros fatores estão aí. Não dá para colocar tudo em uma panela só e falar, olha, todos os usuários de drogas buscam utilizar a droga por um único motivo, né? Não tem como generalizar essa população. Um outro fator importante que nós temos que considerar é a questão de uma palavra um pouquinho difícil, mas que é fácil de ser entendida, que é a comorbidade, né? Alguns estudos recentes apontam que dentro dos dependentes químicos, né, os usuários de drogas, 80% dessas pessoas apresentam comorbidade. O que é a comorbidade? 80% dessas pessoas apresentam algum tipo de transtorno de transtorno mental, algum transtorno de personalidade, enfim, alguma doença mental que já acompanham essas pessoas. Ou seja, essas pessoas podem ter algum tipo de doença, como uma depressão, um transtorno ansioso, né? Um transtorno de humor. O que é um transtorno de humor? Talvez um transtorno bipolar. Ou seja, inúmeras outras doenças mentais associadas e que são ignoradas, talvez por falta de conhecimento da pessoa, falta de informação da família. Ou seja, a pessoa não tem consciência nenhuma de que ela é doente, de que está doente e acaba utilizando a droga. Então, a falta de informação, a falta de recurso, muitas vezes, também pode fazer, né, pode sugerir que essa pessoa recorra à droga como uma maneira de se automedicar. Mas é uma automedicação, e eu coloco aspas aí nessa automedicação, porque essa pessoa não tem noção que ela é doente. Então, eu posso dizer que o usuário de droga, quem usa droga, é uma pessoa doente? Sim. O dependente químico é um doente crônico. E por que ele é um doente crônico? Porque a dependência química não tem cura. Ela tem tratamento, mas ainda não tem cura, infelizmente. E quem é usuário de droga, dá pra gente perceber pelos sintomas? Essa é uma questão um pouco difícil, tá? Para quem não conhece, para quem não domina o assunto, é um pouco difícil. Algumas drogas são perceptíveis, sim. Outras drogas não são tão fáceis de você detectar. A maconha, por exemplo, é um pouco mais difícil de você observar. Alguns sintomas físicos, por exemplo, são a questão da pupila dilatada, mas você não vai ter uma percepção tão grande. A cocaína, você vai observar nos sintomas físicos a questão da insônia, a sensação de euforia que a pessoa tem, a perca de apetite, né? Pode estar apresentando aí um pouco de perca de peso também.
pode apresentar um comportamento mais agitado, enfim. Isso vai depender do grau, né, e da intensidade que a pessoa tá viciada na droga. E também, normalmente, na cocaína você vai ter uma relação com o álcool. Normalmente, os relatos que eu tenho de usuários de cocaína é que eles misturam um pouco de cocaína e depois eles tomam um pouco de álcool e aí eles ficam equilibrando, né? Ficam fazendo um mix entre cocaína e álcool. Uma droga equilibrando a outra, né? Ressaltando que o álcool também é uma droga. Existe droga pior que causa mais dano ou não? Sim, com certeza. O crack, por exemplo, você tem um nível de adicção maior, por quê? O crack você tem, por exemplo, uma perca de peso maior, um nível de adicção maior e é uma droga mais pesada. A gente chama de mais pesada porque os danos que o crack tem são bem maiores e bem mais rápidos. Então, o risco de morte é muito mais alto do que de outras drogas, no sentido de rapidez. A pessoa tem um risco de morrer em menor período de tempo do que as outras drogas. Então, no crack, os sintomas físicos, por exemplo, é a perca de sono e de apetite. Então, você perde peso, por exemplo, a pessoa chega a perder 10 quilos em torno de um mês. Passa dias e dias fora de casa, chega a ficar acordada por mais de 3 dias, utilizando droga sem parar. Porque o crack, além de ser uma droga mais barata, ele tem um efeito mais curto. E quanto menor o período do efeito, mais a pessoa vai consumir. Entre outras drogas, tem uma nova, não tão nova assim, mas o crocodil, que não chegou ao Brasil ainda, que corrói a pele da pessoa, chegando ao estado de putrefação, indo até os ossos, né? Então você tem drogas mais pesadas e mais nocivas, que matam mais rápido. E essa pessoa que é usuária de droga, ela vive na sociedade normalmente? A gente identifica, trabalha, ela tem vida normal, namora? Sim, as pessoas têm uma vida normal. Eu não vou dizer que normal, porque se você tá ali como um dependente, né? A palavra dependente já diz que você tá dependendo daquilo para sobreviver. Depende do grau da sua adicção, né? Depende de como você tá lidando com isso. Você trabalha, você estuda, você tem relações, mas tudo isso vai se complicando ao longo da vida. A exposição à droga, a gravidade que você tem na sua relação com a droga começa a prejudicar suas relações sociais, sua relação com o trabalho, sua relação com a família, com seus amigos, vai prejudicando todas essas relações. E aí, à medida que isso vai acontecendo, o indivíduo vai começando a perder essas relações, a autoestima vai diminuindo e aí os problemas começam a aumentar. Nós vamos para um pequeno intervalo e voltamos em breve com a psicóloga Débora Sartorato Greg falando de drogas. Precisamos de um minuto da sua atenção. Sabemos que não é a melhor época para falar sobre algo tão sério, mas esse assunto não pode esperar. O crack é uma droga perigosa que tem causado graves problemas, porque ele causa dependência muito mais rápido. Por isso, fale com seus familiares e amigos sobre o assunto. Nunca experimente o crack. Ele causa dependência e mata. Estamos de volta, o SOS Saúde hoje falando sobre drogas. Nós conversávamos a respeito de quem é usuário de drogas, se ele tem uma vida normal. Uhum. Como isso? Ele trabalha numa boa? Sim, a grande questão que fica é o seguinte, né? À medida que essa pessoa vai se expondo cada vez mais à utilização de drogas e dependendo cada vez mais da droga, a questão das relações sociais, familiares e profissionais vão ficando prejudicada.
Então, quanto maior a minha adicção, ou seja, quanto mais a pessoa é adicta, quanto mais viciada a pessoa é, pior vai ficando essa questão. Até o momento em que essa pessoa já não consegue mais trabalhar, não consegue mais ter os seus relacionamentos e vai perdendo pouco a pouco tudo aquilo que ela foi conquistando. Então ela já não consegue mais estudar, já não consegue mais ter as relações, né? E aí ela vai perdendo, como num efeito dominó, as relações com a família, as relações com a escola, as relações com namorado, amigos, namorada, que seja, e com o trabalho, porque ela já não consegue mais executar funções simples mesmo, né? Do trabalho, ela começa a se atrasar para o trabalho, começa a faltar, começa a perder aula, começa a perder as responsabilidades que ela tinha. E aí realmente chega o momento em que a família também começa a não dar mais aquele suporte, porque tenta ajudar de uma maneira, tenta ajudar de outra, percebe que alguma coisa não está indo bem, muitas vezes não sabe o que está acontecendo, que é o momento em que a família descobre quando realmente a coisa já está numa situação muito complicada, né? Já está num nível muito além daquilo que se espera. A família normalmente é a última a saber da real situação. E aí é quando a pessoa se vê num poço sem fundo e começa a se ver sem saída. Porque todos aqueles amigos de festinhas e de oba-oba já não vão estar ali para ajudá-lo, né? Vão estar ali apenas nos momentos da utilização da droga. Débora, e com relação à família? Tem família que jura de pé junto que não tem ninguém drogado na família. Por que essa negação? Por que não admitir? Primeiro porque é muito difícil, né, Sônia? A sociedade repudia muito essa questão. Ainda existe muito preconceito e muito tabu com relação à droga. Melhorou? Melhorou um pouco, mas nem tanto. Outra coisa negar uma maneira de se defender. Aquela questão da vista grossa, né? Eu finjo que eu não vejo, você finge que não faz. É uma maneira de não lidar com o problema, né? Uma maneira de, né, de colocar em aspas bem grandes. Isso não está acontecendo, né? A questão, acredito que muitos pais hoje se perguntam: onde foi que eu errei? O que foi que eu fiz para merecer isso? Não, você não fez nada. Filhos não vêm com manual de instrução. Todo pai, toda mãe, enfim, toda a família faz o que pode para evitar uma situação dessa, mas não é escolha de pai e de mãe nenhuma, ou seja lá, o parente que criou essa pessoa, que essa pessoa optasse por esse caminho. O ideal é enfrentar a realidade, encarar essa realidade, sentar, conversar e enfrentar. O que tiver que ser feito, tem que ser feito. Quando a família nega que existe o problema, ela também sofre? Na verdade, quando a família nega, essa família está doente, tanto quanto o adicto. Ela está sofrendo, ela está vendo, mas ela paralisa. Ela não quer, ela pretende não lidar com essa situação porque ela acredita ser uma alternativa mais fácil, o que não é. É tampar o sol com a peneira. Fica-se uma situação mais vulnerável ainda, porque uma hora vai explodir essa bomba, uma hora eles vão ter que lidar com essa situação. Então é melhor lidar enquanto se pode. Ou então, se você não quer lidar, né, confrontar de vez, lidar de cara com esse problema, busque ajuda para si mesmo. Vá procurar ajuda. Existem grupos de apoio. No NA, por exemplo, que é o Narcóticos Anônimos, existe um grupo chamado Amor Exigente, que é destinado à família que tem usuários de drogas. Existe a psicoterapia, que é feita com psicólogos. Vá procurar ajuda, vai se fortalecer. Talvez você fazendo o caminho inverso, se fortalecendo primeiro, você tenha condições de ajudar o seu filho, o seu marido, o seu namorado, enfim, o seu primo, seja lá que membro da sua família seja essa pessoa, o seu amigo que seja.
essa pessoa que é próxima a você. E com relação ao preconceito? Você disse que já melhorou um pouco, mas como que fica essa questão do preconceito? O preconceito é uma questão muito forte ainda, porque o dependente químico ainda é visto como aquela pessoa, como drogado, como uma pessoa que quer fugir da realidade, que não quer saber de nada, que só quer festejar, só quer ficar bem louco, né? Com aspas bem grandes. Ninguém vê a dependência química como a doença que ela é. Então todo mundo gosta muito de apontar, né? As pessoas não querem ver essa situação como uma doença que realmente de fato é. Ninguém vê, por exemplo, o dependente de nicotina, né, o famoso fumante, como um viciado, né? Ou aquele que faz abuso de álcool, por exemplo, aquela pessoa que bebe de final de semana, mas que enfia o pé na jaca, porque aquela pessoa bebe para danar no final de semana, enche o caco, acorda na segunda-feira numa ressaca horrorosa, né? Isso é abuso de álcool. E não tem preconceito? Claro que não, ele só bebe socialmente, só que ele enche o caco. Isso é abuso de álcool, minha gente. E abuso de álcool também é um problema, mas ninguém nota. Porque álcool você compra no supermercado. Então não é uma droga ilícita, é uma droga lícita. Mas aquela pessoa que vai na biqueira, etc., que é doente, é dependente, e eu não estou falando que isso é legal, porque não é. Essas pessoas sofrem. Normalmente essas pessoas têm outros problemas, têm baixa autoestima, normalmente elas vão procurar as drogas para tentar se encaixar em grupos, por pressão de amigo, por curiosidade, enfim. Existem N fatores que levam as pessoas a buscar isso. E elas entram num caminho que muitas vezes não tem volta, né? Elas se colocam em situação de risco de morte. E além de ser um tratamento de longa duração, enfim, muito complexo, elas ainda têm que lidar com o preconceito da sociedade, né? Não é tão simples lidar. Porque quando a gente fala de dependentes químicos, a primeira coisa que vem à cabeça são as pessoas que moram na rua, a primeira coisa que vem à cabeça que as pessoas associam é mentira, pessoas que não se deve confiar, enfim, eles esquecem a questão do ser humano, esquecem a humanidade dessas pessoas e começam a pensar muito mais, né, no papel social do lado negativo que a dependência química traz. Mas essas pessoas em recuperação podem se ressocializar e voltar a ser pessoas magníficas e brilhantes, com todo o potencial e toda a habilidade que qualquer outra pessoa tem. Que bom que ainda há esperança. Tem muita. Nós vamos para um breve intervalo e em seguida voltamos para falar como essa pessoa faz para buscar ajuda e se recuperar. Precisamos de um minuto da sua atenção. Sabemos que não é a melhor época para falar sobre algo tão sério, mas esse assunto não pode esperar. O crack é uma droga perigosa que tem causado graves problemas, porque ele causa dependência muito mais rápido. Por isso, fale com seus familiares e amigos sobre o assunto. Nunca experimente o crack. Ele causa dependência e mata. Estamos de volta ao SOS Saúde falando sobre drogas. Nós falávamos a respeito da recuperação da pessoa adicta. É possível? Como? Sim, é possível. Bom, acho que o primeiro passo é a pessoa admitir que ela está doente, né? Feito isso, você admite que você tem um problema com relação às drogas e que você não consegue parar, né? Sem ajuda. E aí o primeiro passo é você buscar essa ajuda. Onde eu vou buscar ajuda? Você pode procurar primeiro um médico, um psiquiatra que vai fazer essa avaliação. Você pode procurar um psicólogo para estar fazendo um acompanhamento. E você pode buscar também o Narcóticos Anônimos ou o Alcoólicos Anônimos, que são grupos
neste caso, que fazem o tratamento seguindo alguns passos, e dentro desses grupos existem subgrupos que fazem o apoio às famílias também. Famílias, companheiros, namorados, enfim. Que são eficazes, tá? E por isso que eu estou recomendando. Isto feito, enfim, avaliado isso com médico e psicólogo, dependendo da gravidade do problema, é recomendado ou não a internação. Só em casos muito graves é feita internação. Em outros casos, com terapia acompanhado com um psiquiatra, o psiquiatra vai avaliar se existe ou não a necessidade de intervenção medicamentosa. Em alguns casos sim, em outros casos não. Esses grupos de apoio, Narcóticos Anônimos e Alcoólicos Anônimos, são reuniões semanais que essas pessoas têm, seguindo alguns passos que eles têm. Feito isso, essa pessoa vai seguindo o seu tratamento e começa a questão da ressocialização, que é o quê? Se reinserir na sociedade. O que é importante, né? Começar a evitar alguns ambientes que ela frequentava antes, quando ela usava as drogas, as pessoas que ela tinha o contato, né? Aqueles amigos que ela utilizava a droga junto. Isso é importante fazer. E alguns gatilhos. O que são gatilhos, né? Os gatilhos são aquelas situações ou determinados assuntos, enfim, que ela se colocava e que automaticamente já se associava com o uso da droga. Então, evitando esses fatores de risco, ou seja, se eu me colocar nessa situação, eu sei que eu vou querer utilizar essa droga. Se essa pessoa começa a evitar esses determinados fatores de risco, obviamente que a vontade, o desejo de utilizar ou a propensão a se ter recaída vai diminuir significativamente. E aí, pouco a pouco, essa pessoa vai reconstruindo novamente a vida dela. A família é um outro fator muito importante. O suporte e o apoio da família é crucial na recuperação dessa pessoa. E aí muitas pessoas vão dizer, mas eu tento, mas eu não aguento mais, porque isso, porque... Realmente, não é fácil para a família, é difícil, é desgastante. Mas é importante a presença da família nesse processo todo. Inclusive, é importante que a família também faça o seu tratamento, mesmo que seja nesses grupos de apoio. Por quê? Porque a família vai precisar, além de amor, de carinho e disso tudo, vai precisar de também ser firme, segura e colocar limites nessa pessoa. E como que fica a questão da codependência, quando a família se envolve na dependência? Tá. Mexe muito com a família a dependência química. A grande questão é que a codependência normalmente vai acometer uma pessoa da família. Pelo menos uma, né? E essa pessoa vai viver em função de cuidar do dependente químico, de proteger, de querer ser a salvadora do dependente químico. Então essa pessoa particularmente vai precisar de tratamento também, porque ela vai viver em função mais dependente químico do que dela mesma. E isso acontecendo, entra-se um processo de adoecimento mútuo, porque ela passa a viver tão em função do doente que ela começa a desenvolver sintomas tanto quanto o dependente químico. Então é muito importante que essa pessoa faça parte de algum grupo de ajuda para não se misturar os sintomas. Ou seja, para que a partir do momento que o dependente químico comece a assumir a responsabilidade pelas questões de responsabilidade dele, né, da doença dele, porque essa é uma questão muito importante na dependência química. Eles precisam se responsabilizar pela doença deles. É uma doença? Sim, é uma doença crônica, mas eles também têm escolhas a fazer. Eles também precisam se responsabilizar, né? Não dá para usar a doença como uma muleta para o resto da vida. Essa é uma questão muito importante e relevante, porque se a gente colocar a doença como uma muleta, eles sempre vão ficar eximidos da responsabilidade. E eles têm que ter a responsabilidade.
Então, a questão do codependente é de colocar limite também na codependência e saber separar, olha, isso aqui é do dependente, isso aqui é conteúdo seu. Isso aqui é responsabilidade do dependente químico, isso aqui é a sua responsabilidade. Você não pode ultrapassar esses limites. Então, se a pessoa, primeiro, ela não pode negar. Ela tem que encarar. Sim. Depois, ela tem que cuidar de si e separar até onde ela pode ir. Exatamente. E até onde cobrar. Não é fácil, né? Não, ela tem que saber colocar os limites. É por isso que é importante se tratar. O codependente precisa de tratamento tanto quanto o dependente químico. Por isso que existe, por exemplo, no Narcóticos Anônimos existe o amor exigente. Para quê? Para evitar esse tipo de relação de codependência. De você viver em função do dependente químico, como se fosse o salvador. Porque aí você tira toda a responsabilidade do dependente químico e coloca toda essa responsabilidade para si. Então, qual é a importância do codependente se tratar? Para que ele se fortaleça, se independa ao ponto suficiente dele falar para o dependente químico, olha, essa é a sua responsabilidade, eu vou te ajudar, mas eu primeiro preciso me cuidar, preciso me ajudar, preciso me fortalecer para ter força o suficiente para te ajudar. É uma questão muito delicada. Nós estamos caminhando para o fim do programa. Que conselho você daria para quem tem uma pessoa com dependência química na família? Onde buscar ajuda? Tá. Bom, primeiro é procurar ajuda. Com certeza. Existem muitos recursos e acho que, penso eu, aqui em Osasco nós temos, por exemplo, o CAPS-AD. O CAPS é o Centro de Atenção Psicossocial. Álcool e Drogas. Esse fica no Jardim Piratininga, em Osasco. Nós temos o Narcóticos Anônimos, fica ali na na Catedral do Santo Antônio. O Alcoólicos Anônimos, eu não sei ao certo, mas eu acredito que também funciona no mesmo prédio, na Catedral do Santo Antônio, em Osasco. São Paulo, você pode estar procurando na Unifesp, que é a Universidade Federal de Medicina, na Uniad, que é o centro é a unidade de drogas e de tratamento de dependência química, que eles têm, é referência no Brasil. Você pode estar procurando os AMES, você pode estar procurando também os hospitais psiquiátricos, os CRAS, que são Centros de Referências e Assistências Sociais, os CRES, que são Centros Especializados de Assistências Sociais, entre outros, né? O mais importante, né? Adolescentes estão utilizando muitas drogas. Quando você não tem, algumas regiões não tem realmente muitos lugares. Você pode procurar o Conselho Tutelar, eles podem estar informando na sua região. Ótima informação. Alguns lugares que podem te ajudar a procurar ajuda para o teu adolescente. Débora, essa questão de buscar ajuda, o poder público, ele deve nos ajudar? Sim, ainda mais com relação ao crack, que hoje o governo do estado se compromete a subsidiar não só os usuários, né, os dependentes de crack, bem como os familiares com moradia assistida, internação voluntária, involuntária e compulsória, através da Lei 10.216/2001, que garante que o governo do estado vai proporcionar a essas pessoas tratamento, tanto aos usuários quanto a seus familiares. A fonte onde eu tenho a referência está no site do Uniad da Unifesp. Então, o governo passa a assumir a responsabilidade por essa população. Então, acho que é muito importante as pessoas terem essa informação para que possam começar a utilizar os direitos que lhe é garantido.
Ótimo, muito obrigada pela sua participação, sua presença no nosso programa. Nós esperamos que vai contribuir bastante com quem está sofrendo com esse problema. Obrigada. Eu que agradeço.